Hello, my friends da terceira série. Good afternoon. Boa tarde para vocês. Bom, meus amiguinhos, estamos trabalhando então com a nossa terceira unidade do material didático. A picture is worth 1,000 words. Então, diz que uma figura diz mais que 1000 palavras, não é? Então, uma imagem diz mais que 1000 palavras. É isso. Tá legal? Esse é como é que a gente chama em português? Um ditado popular, não é? E esse ditado popular está mostrado bem aqui. Uma imagem diz mais que 1000 palavras, certo? Bom, nós trabalhamos com algumas estratégias de leitura, não é? Nós trabalhamos com as estratégias importantes e agora, não é? O momento de associar a habilidade de ativar o conhecimento prévio, que é o background knowledge. Isso a gente já viu anteriormente. Depois de como trazer as informações que a gente tem no nosso conhecimento de mundo para dentro de um assunto que nós estamos discutindo, não é? Que é quando nós ativamos o nosso conhecimento prévio. A gente aprendeu também sobre alguns elementos, não é? Que acabam aí ajudando a gente, certo? A compreender melhor as leituras. Bom, aqui a gente tem um pouquinho sobre background knowledge, não é? Ao iniciar a leitura de qualquer texto, a nossa memória ela é ativada automaticamente. Então, a gente começa já, por exemplo, eu tenho aqui uma revista que fala sobre o crescimento populacional da China. Basicamente, nós já temos algumas informações a respeito desse assunto das aulas de geografia, não é? E aí, o nosso cérebro ativa essa informação e a gente, quando começa a fazer a leitura, já tem algumas ideias predispostas ali, não é, sobre aquele determinado tema. Então, dentro desse assunto, não é, do background knowledge, nós também vimos o uso dos artigos, o que é um artigo definido, não é? E aqui nós temos o the, não é? Olha só, o artigo the. Eu tenho depois o a e o an, certo? O a, que seria o artigo indefinido, a dog, um cachorro. Sarah wants an envelope. Sarah quer um envelope, não é? Então a gente viu que o a ele vai funcionar quando eu tiver uma palavra começando com consoante e o an quando eu tiver uma palavra começando com vogal, tá bem? E aí, baseado nessas informações, nós temos a outra parte, não é? Alguns exemplos. E aí a gente começa a trabalhar com pronome. Olha qual é a definição de pronome que nós temos aí no nosso material, não é? Um pronome é uma palavra que é usada ao invés de um substantivo, ok? Ou uma frase, como por exemplo, ele, deles, dela, não é? Eles ou elas e etc. Então, a definição de pronome, tá, que nós encontramos aqui, essa definição está no Oxford Dictionary do ano de 2020, olha só, do ano passado, bem atualizado. E aí a gente começa a trabalhar com vários tipos de pronomes. Se vocês pegarem o material de vocês, tá, a gente vai perceber que a gente tem personal pronoun, que são os pronomes pessoais, I, you, he, she, it, we, they. Nós temos os reflexive pronouns, myself, yourself, himself, herself, ourselves e por aí vai. Nós temos os possessives, não é? Os possessive adjectives, que são aqueles possessivos que indicam posse e substituem um nome, certo? Olha só, a gente pode ver aqui que nos personal pronouns a gente tem duas categorias, os subject pronouns e os object pronouns, não é? O pronome sujeito e o pronome objeto, tá? Então, baseado também nessas informações, temos os possessive pronouns. I, you, we, they. Cada um de nós tem uma forma específica, não é? Que nós vamos trabalhar, utilizar um pronome possessivo para eles. Por exemplo, this cell phone is mine. Este telefone é meu, não é? This cell phone is mine. This book is yours. Este livro é seu. E assim sucessivamente, tá? Depois, nós fomos aos demonstrative pronouns. Vamos chegar aos demonstrative pronouns. Temos aqui os demonstratives. Bom, para os demonstrative pronouns, a gente vai trabalhar com 4 palavras. 2 que representam singular, 2 que representam plural. Elas são ligadas a singular e plural. Por exemplo, o this.
This, em português, significa isto, este ou esta, não é? Então, indica um objeto. This cell phone, este telefone, não é? Este telefone. Então, this cell phone. Depois, that também significa forma singular, mas para alguma coisa que esteja distante de mim. Por exemplo, eu posso dizer, não é uma coisa que esteja distante, that cell phone, aquele telefone. That, em inglês, significa aquilo, aquele ou aquela, não é? Depois, nós vamos ter these e those, certo? This, that, e agora these and those, certo? These é estes ou estas, ou seja, é um pronome demonstrativo de plural, não é? Por exemplo, eu posso dizer these cell phones, tá certinho? Tá. These cell phones, estes telefones, não é? E se eles estiverem distantes de mim, those cell phones, aqueles telefones, certo? Então, no material de vocês, vocês vão observar que nós temos essas informações todas bem escritas aí. E, por fim, não é, do final desta terceira unidade, nós trabalhamos com os relative pronouns, que foram o who, o that, o which, o whom, não é? A nossa atividade de terça-feira era sobre esse assunto, então a gente começou a explorar um pouquinho, certo? Sobre essas informações. E aí, para finalizar o nosso material dessa terceira unidade que nós estamos finalizando, tá? Vocês vão observar aqui no material de vocês, eu estou mostrando aqui a página do nosso livro, não é? Vocês vão ter várias aplicações com os nossos materiais. E aí a gente chega na parte principal do nosso conteúdo, tá bom? Temos o fixar. No fixar, vocês vão fazer para mim esse exercício. Utilizando as palavras que estão dentro da caixinha, ok? Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão completar todas as definições. Isso aqui, o fixar, é como um mind map, né? Um mapa de estudo de vocês, tipo como um fichamento das atividades que vocês fizeram, do que vocês aprenderam no decorrer deste material, tá? A seguir, é apresentado um resumo dos principais conteúdos estudados neste módulo. Preencha cada uma das lacunas com um dos termos que está no quadro. Então, a gente tem this, indefinite, adjectives, subject, relative, articles, background knowledge, defined, possessive, personal, those, reflexive e object, certo? Essas palavras todas vocês vão utilizar para completar o nosso fixar. E aí, nós vamos chegar na nossa última atividade também, certo? Está na próxima página, já, mas aqui no nosso material está na página 167, tá? Que é o seguinte, olha só, nós temos aqui na seção interação, tá? Leia o texto a seguir e responda as questões. June 10th, 2020 will be infused with energy and anti-racist uprisings. Bom, então, nós temos uma celebração anual, não é, de emancipação dos escravos nos Estados Unidos, que é o Juneteenth, certo? Que vai ser marcado com uma nova energia e demonstrações de massa este ano, certo? E aí, baseado nesse texto que vocês lerão aqui para mim, vocês vão responder as duas perguntas. Observe os pronomes destacados no texto. Indique a quem ou o que eles fazem referência. Então, vocês, enquanto leitores, e geralmente em 2010 tinha uma questão do Enem que falava sobre, fazia justamente essa, né, tinha essa configuração. Tinha que ler a frase, e aí dentro da frase, né, nós tínhamos um pronome, não é? E aí a pergunta era, o pronome X, não é, que aparecia lá, faz menção a qual palavra dentro da frase, né? Então, vocês farão essa atividade para mim, ler os pronomes e identificar a quem eles estão fazendo referência. Por exemplo, I have a very beautiful dog. It is beautiful. Né? Eu tenho um cachorro muito lindo. Ele é lindo mesmo. Ok? Então, o it substitui dog, certo? E aí, então, o pronome substitui a palavra dog. Assim vocês vão fazer na atividade. Descobrir aqui a quem esses pronomes estão fazendo menção. E na letra B, vocês vão finalizar para mim
com que conhecimentos prévios contemporâneos à época da publicação do texto devem ser ativados para a compreensão adequada do texto, certo? Ou seja, que conhecimentos prévios a gente precisa ter já ativados, não é? Para que a gente possa ter uma melhor compreensão desse texto que está sendo falado aqui. O que eu tenho que ter em mente? A abolição da escravatura, não é? As questões históricas, raciais, não é? O que precisa estar na minha mente? Então vocês vão pensar e vão responder para mim, certo? Essa atividade. Alright? Bom, e aí a gente para na página 168, ok? Para atividades de casa, vocês podem fazer para mim as páginas 169, é isso? 169, que tem vários exercíciozinhos aí de marcar. E com os celulares de vocês, vocês podem abrir o QR Code no Questões SAI e vocês já têm as possíveis respostas. Ó, para utilizar o Questões SAI, eu acho que eu tenho aqui nesse telefone, eu vou mostrar para vocês, tá? Nós vamos fazer o seguinte, vocês podem abrir o Questões SAI, cadê aqui? SAI Questões, é esse aplicativo aqui, olha só, SAI Questões, tá bom? E aí, baseado no SAI Questões, você clica em abrir leitor QR Code. Você pode usar qualquer login para abrir o Questões SAI, tá? Você faz aí, você mesmo cria, usa seu e-mail pessoal, cria uma senha, né? E aí, olha só, abrir câmera, não é? E ao abrir a câmera e apontar aqui, certo? Para o QR Code, ele já vai gerar automaticamente uma resposta para você, certo? Com um vídeo sobre o assunto, muito top, tá legal? E aí vocês podem assistir, ok? Aí tem todo um vídeo explicativo sobre a questão, tá legal? E aí vocês podem fazer isso também, porque vai ser muito bacana para vocês, tá legal, galerinha? E aí essas são as atividades que a gente vai fazer hoje e de dever de casa para a semana que vem. Espero que vocês estejam bem, estejam em segurança, façam todas, sigam todas as recomendações de saúde, não é? Para que a gente possa voltar logo logo ao nosso convívio normal. Bye bye, my friends, e até o nosso próximo vídeo. See you!